está começando mais um Pod Caverna, um Isso Pub aí. Caverna, um Boteco do Pod Caverna. É, exatamente. Isso aí, A por aí. Caverna Toalha. Exatamente. Hoje nós temos 3 comemorações importantíssimas aí. O Dia da Toalha, o Dia do Orgulho Nerd e o aniversário de 1 ano do Diego Keno, Pod Caverna. O meu segundo vídeo gravado. Sim. O meu primeiro foi da Banana Jedi. É verdade! Ah, é verdade. Mas eu acho que foi Sua o primeira mesmo dia. participação foi do Last Jedi. Foi Last Jedi. Foi. Mas Foi foi podcast. podcast. Foi Foi podcast, exatamente, é. foi podcast. No Pod Caverna, a primeira participação foi o Dia da Toalha. Então, hoje o Dia do Orgulho Nerd, nada mais nerd do que podcast, né, cara? Podcast é um Cacete. negócio de nerd pra caralho. Com certeza, porque afinal de contas, quem é que vai parar pra gravar pessoas conversando sobre assuntos diversos? É a galera que. Cara, eu não sei se começou assim, mas eu chuto que deve ter começado daquela galera lá nos Estados Unidos que tinha, tipo, Stranger Things, que participava do clube do rádio, sabe? Clube de Pode radioamadorismo, É possível. algumas coisas do gênero assim, porque é a galera que é nerd. E nerd naquela época, cara. Tinha que apanhar, né? Nossa, cara, hoje é tão bom. Hoje é algo. Nossa. Não, hoje... Não, hoje o nerd é o escroto. É... Hoje o nerd. Exatamente. Como assim você não sabe Hoje quem o nerd, é Mega tipo Man, assim, tá ligado? antes, tipo assim, ah, nossa, você é nerd, você apanhava das pessoas. Eu nunca apanhei porque você não é nerd não, mas eu sofria bullying. Mas, lá fora, você sempre vi os vídeos, sempre vi os filmes e tudo mais. Sim. O nerd era o cara que sofria na mão do jockey, o nerd era o cara que mergulhavam ele de cabeça Na lixeira, Na fazia lixeira, cuecão com o cara, exatamente. botava a cabeça dele na privada e dava Sim. descarga, Exato. né, coisas E desse hoje em tipo. dia, o nerd é um escroto. Não é quem faz isso. Tô brincando. Mas é um escroto dentro do próprio núcleo nerd. Sim, sim. É muito escroto. Inclusive o. Não tem sororidade. Não existe sororidade entre os nerds. Tua cabeça tá gigante. Mas é gigante, é gigante. A minha cabeça é grande, gente. É o cérebro do nerd, entendeu? Muito desenvolvido. Muito desenvolvido. Porra nenhuma. Inclusive o ator que faz o Anakin quando criança, no episódio 1, ele sofreu um bullying cibernético de uma forma. É mesmo? Tanto que ele não aparece no. É outro ator que faz o segundo filme e o terceiro, não é? Não, sim, mas é Não, porque, lógico, porque ele é mais ele cresceu. Não, mais velho. mas não, o ator, eles podiam ter usado o ator pra poder dar uma Fazer continuação. uma transição. É, Bom, mas exatamente, eles assim, demoraram, ele eles iam lembrando demorar 10 dele. anos pra fazer o segundo Não, filme. com o flashback, por exemplo. Sim. Ah, Tipo, ele ok, lembrando o ok. treinamento e não Mas tem nada. ele voltou, ele apareceu na última Star Wars Celebration. Sim. Juntou, tem foto do Ah, que legal, do cara. Hayden, do Hayden Hayden Christian aí. com ele. Ah, Que eu não sei, legal. não é o nome dele, Ele tipo ficou assim, cresceu. completamente traumatizado, cara. Eu imagino. Completamente. Cara, A comunidade nerd o que o nerd sofria, ele faz com os outros nerds. é verdade. É um negócio tipo, bem existe. louco. Não é todo nerd, claro, mas Não, tipo, não é existe. todo, mas Não, cara, é. existe uma comunidade Existe. muito Sem, escrota de sem nerds. generalizar, acontece muito do seguinte: se alguma coisa sai fora do que o nerd espera que sairia, cara, aí verdade. crucifica aquela coisa. Velho, e E outra, aquilo ali vira. a gente pode levar isso pra pautas ainda muito mais abrangentes e importantes. 2 o segundos. nerd- Tá quente pra caraca. Ah, tá. Faz sentido. Porque tem muito pra caralho nerd que é misógino e nerd que é racista. Muito. Mas é coisa pra cacete. Inclusive aquela japonesa, eu ia falar japonesa, eu não sei se ela é japonesa. Oriental. Aquela oriental do episódio 7, quer dizer, do episódio 8. Sim. Nossa, ela sofreu Nossa, tadinha. muito. Cara, eu quase chorei Ela na quase Star Wars. desistiu, cara. Na Star Wars Celebration. Quando ficou todo mundo batendo palma pra ela e tal, porque ela tava quase chorando, não. Ela estava chorando, porque ela sofreu muito ataque. Cibernético, Ela trancou o Instagram e o Facebook. cacete. Não precisa ir muito longe. Se lembram quando anunciaram o elenco de O Despertar da Força? Aí o pessoal falou assim: A Rey é a principal, E a meu Deus, mulher? a E o mulher. negro? O negro, uma mulher e um tipo, negro nossa. e um latino. Capitã Marvel, cara, que foi agora. Nego falando mal pra cacete, nego falando tipo assim, quem lacra não lucra. Tomar no cu! Agora, mudando de assunto pra coisas boas, porque a gente só tá escutando. Não, deixa eu só falar mais um ponto. Não, tem que esculachar. O nerd tem que acabar. Não, Mentira. o nerd Mas coxinha. o nerd tem que ser esculachado também, porque hoje em dia nerd virou moda, então tem que ser esculachado também. Na Perifacon, que é uma Comic Con da periferia de São Paulo, tipo, a galera tava, tipo, um nerd padrãozinho
tava sacaneando, tipo assim, vai ter encontro de como aprender a atirar com fuzil. Vai ter trombadinha, Caraca. vai ter, tipo assim, vai tomar no cu. A galera pra já não, caralho, tem, já não tem como ir pras exposições, por exemplo. Teve aquela galera que ganhou, tipo, do ensino médio, acho que no ensino médio fundamental, ganhou, tipo, concurso de redação, coisa assim. Sim. E aí eles conseguiram uma viagem pro centro de São Paulo, ou coisa do gênero, pra uma zona nobre de São Paulo que tava tendo uma exposição de quadrinhos. E, tipo assim, expulsaram eles do shopping. Por quê? Porque são negros. Sim. Sabe? Tem Eles já esse tipo- sofrem, esse tipo de sofrem coisa. com esse tipo de coisa. E aí quando eles conseguem fazer um evento especificamente pra abranger eles ali, tipo assim, na área deles, justamente pra facilitar esse acesso que é Existem nerds que difícil. sofrem dentro da área nerd. É, E aí, tipo, vem a galera que tá de fora sacanear isso, tipo, cara, isso me dá Então, raiva, sabe? Eu acho que a gente... Faltou empatia de, tipo assim, por você sofrer bullying, você devia, em vez de fazer Exatamente. bullying, você devia lembrar de não fazer essas merdas. Mas aí com as a gente, pessoas, eu sabe? acho que a gente tem que aproveitar o dia de hoje pra justamente a gente lembrar o que é você ser um nerd. Você ser um nerd é você Exato. ser um alternativo. É você verdade. buscar alguma coisa fora do mainstream porque você gosta e não porque aquilo tá sendo imposto Um pra exemplo você. disso Basicamente, é o RPG, né? estudar as coisas que você gosta. Exato. Não é Sabe, simplesmente- você não tipo- assistiu só o filme, você assistiu o filme, mas você comprou o livro. Exato, pra poder você ler começou o a roteiro e tal. Por isso que criar tem teorias. Por isso tem um estigma de que o nerd ele é inteligente. Porque ele tá estudando, apesar de mesmo que não seja uma matéria de colégio e tal, uma coisa que ele gosta. Ele tá Sim. E tipo, pra uma pessoa que não gosta de estudar, que não é inteligente, tipo, não é tipo, olha ali o nerd, ele está estudando. Tipo, sabe? Tem rola tipo, uma, nossa, ele uma gosta de coisa livro. dessa. Não, mas sabe? assim, existe muito dentro da cultura, infelizmente era uma cultura americana que nós Sim. importamos muito isso. O que a gente não importa, É. pra falar a verdade, né? As coisas ruins todas, né? E então, essa coisa de você pegar e assim, não, o cara popular é o cara que é o bonitão, que é o zagueiro do time de Futebol americano. de futebol americano, que namora com a cheerleader lá. E na verdade, o que é o nerd? Não, o nerd é aquele cara que é o estudioso ou que é o inteligente, mas que é o cara que ele não é o popular, ele é o esquisito, ele é o feio, Sim. ele é o que usa óculos, ele usa aparelho nos É dentes e tal. É um estereótipo tão besta que, tipo, esse é um estereótipo que eu não me encaixava de jeito Não, nenhum. e não existe, assim, Sabe? na verdade, é porque... Não, existe, Pra quê? existem Mas pra pessoas quê? assim, mas Pra cara, que não serve é o total. estereótipo? Pra que serve o Pra você estereótipo? diminuir. É pra você diminuir, é pra você rotular. Sim. Uma Exatamente. vez você botar naquele rótulo ali, aí você Você fala consegue assim, pô, diminuir tudo pra aquilo ali, exatamente. É. Você consegue apontar, tipo assim, o nerd é assim. E o cara que é Aham. inteligente, ele fica com vergonha de ser Nerd. inteligente. Exatamente. Fica com vergonha de ser inteligente. E uma coisa que eu tava lembrando agora, por exemplo, de uma série nerd que é o tal do IT Crawl, que eu tinha comentado com vocês já Qual? em outro vídeo. IT Crawl. IT Muito Crawl. bom. Que Tá, eu não É tava britânico. eu não estava. tem um episódio em que a empresa chama uns CEOs de outras empresas e tipo, eles vão fazer tipo um jantar, entendeu? Uhum. Só que acontece alguma coisa que o chefe não pode receber eles. E quem recebe eles é o cara nerd. E ele fala, pô, tem que fazer uma noite divertida, ele monta uma noite de RPG. Tá ligado? E os caras nunca jogaram RPG. Aí no começo do episódio, aí tem várias pessoas de terno assim, o cara explicando a regra, todo mundo meio que se olhando, que coisa esquisita, cara. Que porra Como é que isso pode ser divertido? Exato. E tipo, no final do episódio, o cara tá empolgadaço falando, não, porque eu faço isso, aquilo, entendeu? Não, cara, RPG é um assunto que a gente pode falar, tipo assim, Não, mas tipo ad assim, infinito, porque porque quando- é uma coisa, tipo, extremamente do universo nerd, é tipo, o estereótipo Sim. do nerd jogando no porão. e é porque muita gente pensa no nerd hoje, só lembra de tipo quadrinho, Sim, de é porque é o que filme, tá série, pop. é, É justamente o que tá exatamente. pop. E Mas- é justamente o pop tá acabando com esse tipo de coisa. Se não fosse pop, você não veria nas maiores redes de vestuário linhas de Star Wars, linhas de Nossa, Avengers, meus linhas sonhos de se tudo. realizando, velho. Né? Assim. Aqui. Tipo, era uma coisa tipo assim, nossa, por que alguém Cara, usaria isso aí era isso, sabe? exatamente. Isso aí você comprava numa loja específica, Escondida no cantinho. Ou senão você mandava fazer, você pegava e mandava mandava fazer a fazer, serigrafia. porque não tinha Sim, pronto, não sim. tinha pronto pra você fazer. Mas Era pra você comprar. hoje em dia isso, tipo, tá pop pra cacete. Não, Não, é isso- à toa que Vingadores aí vai bater com certeza a bilheteria de Avatar. Isso movimenta um mercado direto e indireto muito Sim, grande. sim. Porque o que movimentou lá no mercado do filme, ele movimenta também nos subprodutos todos, cara. Brinquedinho, roupa, blusa. fantasia, Nossa, E é uma cosplay coisa e tal. que Caralho, na minha época chegou a pegar,
que era, por exemplo, a questão do Pokémon. Todo mundo jogava em casa, escondido, porque todo mundo. Não, todo chegava no mundo colégio. gostava de Pokémon. Todo mundo gostava de E Pokémon. chegava no colégio e falava, aquele ali jogando Pokémon, Não, a Game Boy aqui do lado, tá ligado? Eu tive Escondido. sorte na minha escola, nesse ponto, que na minha escola eu não sofri bullying, eu sofria bullying na família. E na escola, tipo assim, todo mundo jogava Pokémon, a gente brincava de Pokémon, Não, sabe? no meu colégio não, cara, no meu colégio. Tipo, lá na... Eu sou um pouco mais velho, na minha época, assim. Sim, não, mas também, eu estudei num colégio pequeno, lá em Sim, Friburgo, é, então, outra- muito diferente. É, E naquela é uma época, outra justamente que eu relação. falo que, tipo assim, eu era, sempre fui muito nerdão. Só que o meu, eu não me encaixo de jeito nenhum no estereótipo, por quê? Eu era popular na escola, eu praticava esporte, eu falava com todo mundo. Diferentemente do estereótipo. Do estereótipo que é o do tipo, seguinte, é. o cara pra ser nerd, o cara tem que ser um antissocial. Sim, sabe? O cara Sim. tem que ser um eu não me esquisito. encaixava nesse estereótipo, Aham. mas eu sempre gostei de tudo É engraçado. aquilo. Eu, tipo assim, eu na minha escola, eu era, tipo assim, das pessoas que, não tirando o Dragon Ball, Digimon, tirando os animes que passavam na TV aberta, Que todo mundo assistia. que todo mundo assistia, eu gostava dos animes que, tipo, eu tinha que caçar na internet pra assistir. Eu, tipo assim, tinha eu, Dalila, minha namorada, motivo de porque nos falamos na escola, e acho que, tipo, sei lá, tinha mais, umas 2 pessoas que gostavam desse nicho. Então, tipo assim, tinha nichos específicos que, tipo, pouca gente gostava e tudo mais. Mas, no geral, eu não me encaixava no estereótipo. Então, Então, ah, tipo, no Eu vou fazer caso, piada não. agora, Mas no caso, tipo People Black e coisas assim. nossa. O pior é entender, o pior é entender a referência. Não coloca isso, não coloca isso. O pior é entender a referência. Não coloca senão o pessoal procura, não coloca não. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! e aí vocês procurar. estão falando da realidade de vocês, eu que sou mais velho um pouco. O que era ser nerd pra mim naquela época? Havia um termo muito pejorativo que é o CDF, né? O CDF é o cabeça Cheguei a de pegar ferro. o final do CDF. Pô, Sim, eu o também. CDF então é aquele cara que, no caso eu tinha boa... Que tinha aqueles 2 significados, ou era cabeça de ferro ou era cu de É, ferro. no meu caso era cabeça. Aí, mas no que acontece? O que acontecia? Eu era um cara que tinha bom desempenho escolar, mas era um cara assim, Também. tímido, então não era um cara popular, e era um cara que era interessado em coisas diferentes que as pessoas gostavam. Uhum. Só que, em paralelo a isso, eu também tinha uma veia de rock and roll muito forte que as pessoas não esperavam por isso. Um cara nerd gostar de rock and roll e ter uma geralmente banda. tem uma- Então, eu, Toca não- guitarra. eu nunca me o esqueço nerd o toca seguinte, guitarra. quando eu toquei a primeira vez no colégio, foi um dia dos professores, e a minha banda subiu ao palco, tocamos o nosso sucesso. Tô com raiva da escola. E aí o pessoal falou, o que esse cara aqui, um roqueiro contestador, mas esse cara que era um nerd aqui. Sim, sim. Então, na verdade, assim, o meu lado nerd sempre foi visto estereotipado, porque eu não era bom de esportes, eu não era um cara que lia, era um cara que tinha assim, um monte de interesses fora do mainstream. E hoje até o universo nerd é um universo mainstream e tal, né? Enfim, Não, pra cacete. Hoje em Virou dia, super mainstream. mainstream Virou, é moleza. porque o mercado encontrou nele um bom jeito de ganhar Eles descobriram dinheiro. que nerd gasta dinheiro com as coisas que gosta. Gosta, E gosta pra cacete. Então, então, era justamente o que definia o nerd. Era justamente isso. Tipo O que assim, vocês ele vai acham? se interessar tanto que ele vai... Me veio agora a cabeça, o que vocês acham que fez essa transformação? Do nerd ser o cara que não podia dizer que era nerd, nem podia descobrir que ele era nerd, que ele gostava dessas coisas, pra, de repente, ter um boom e, tipo, ser nerd legal. vou te fazer O que foi o boom? eu vou te Cara, fazer qual é essa chave? eu vou te fazer uma Eu acho que foi, tipo, sabe por um que processo. você sabe por que o mercado hoje assim, não tô falando das pessoas, tô falando do mercado. Uhum. O mercado hoje é mega tolerante, por exemplo, com a comunidade gay, porque é uma comunidade que gasta dinheiro. Então o É tal do mercado Pink Money que... então o mercado com a galera nerd é a mesma coisa. Pô, a galera, cara, isso gera muito dinheiro. E eu não tô culpando nenhum grupo de Entendi. empresários que ganha dinheiro com o universo nerd. Não, que eu acho que é legal, beleza, Nem o cara. vou culpar não, porque né, se não fosse mas, isso, a gente mas, não ao tinha. mas ao mesmo tempo é o seguinte, é que de um modo geral, se por um lado você tem aquelas pessoas que fazem aquilo porque gostam, você tem as pessoas que estão indo porque aquilo dali é a onda do momento, em que se aquilo não tivesse essa exposição, ou se aquilo não pode gerasse, ser. ou se aquilo não gerasse hype ou dinheiro como geram,
possivelmente metade desse povo aí não estava nem interessado nesse Com assunto. certeza. Às vezes também tem a questão do alcance, né? Uma pessoa talvez nunca tenha se interessado nisso, mas como Se não teve chegasse- esse hype, aí passou a ficar conhecido, Quando chegou no mainstream é que... aí o pessoal olha. É uma gosto boa pauta disso. para um outro momento, a gente discutir como Exato. chegou nesse coisa. Porque, tipo assim, teve lá a década de 90 Batman, os filmes do Batman ali. Do Tim Burton, tá, né? Exatamente. Que também Vai não chegando. não tava começando. Exato, assim. tava começando. Mas aí já assim. tinha uma vibe diferente de uma vibe nerd, de repente tinha É, uma vibe sim. um pouco... Era diferente, era um alternativo ali. Eu não sei dizer não, mas é interessante É uma pontuarmos interessante pensar isso, né? chegarmos nesse ponto. Porque querendo ou não, a coisa do nerd hoje em dia, ela abrange não só quadrinhos, RPG, mangá, anime, esse tipo de coisa, mas também cinema. O cara que antes era só cinéfilo, tipo assim, gosto de Tarantino, gosto de Kubrick, gosto de não sei o quê. Hoje em dia ele se enquadra nesse, pelo menos em questões de reuniões, se enquadra nisso. Por exemplo, a Comic Con não é mais sobre quadrinhos. Não. Imagina que a Comic Con, se existia Comic Não, Con. outra coisa, como algumas os décadas quadrinhos atrás. foram a origem desse universo todo que hoje Sim. está no cinema, que está nas séries, então a Comic Con deixou de ser quadrinho há muito tempo. Sim, Comic sim. Con, Tempo. e aí, inclusive, nesse universo nerd, que a galera fica procurando efeitos de Easter eggs. continuidade aqui, ó, olha só. Só que é o seguinte, cara, você vai lá na Comic Con você não tem mais as estrelas, não são mais só os roteiristas ou desenhistas. Você tem, são os atores que estão Sim. interpretando esse personagem no cinema ou nas séries, são os diretores, né, e tal, e tudo mais. E esse universo ele passou a não ser mais descolado, porque o Stan Lee é a prova maior disso. Stan que é Lee, o ó. cara que, né, era o cara Excelsior. que era Excelsior, que era o cara que veio dos quadrinhos, que revolucionou isso aí, que é o cara que eu acho que o maior responsável, né, de repente por essa onda dos quadrinhos, em especial da Marvel, né, quer dizer, dos quadrinhos de modo geral, mas em especial da Marvel. E esse cara tava lá, se ele aparecesse, era Deus descendo, né, Jesus descendo ali na Terra. Pois né? é. Enfim. Mas cara, tivemos uma grande evolução aí de 1970 pra cá. De 70, né? Senhor aqui nasceu em 70. Você vai chegar lá. Eu espero que Quer- sim. quero eu ver- espero que sim. Quero ver como é que você vai estar. Eu espero que bem e não com o pé quebrado. Tá certo. Até chegar lá, espero que bem. Mas, pô, tivemos uma mudança bem grande aí do que é, de como é tratado o nerd, do que é o nerd em si. Isso. E a lição que a gente tira de hoje é nerdinhos. Cuidem dos seus amiguinhos e não sejam escrotos. Não por seja- favor. Não seja o bully. Não seja um cuzão. Não seja o cuzão, não seja o bully que te jogaria nas lixeiras. Nem que Exatamente. seja moralmente falando sobre isso. Sério, parem de ser cuzões. Bom, e antes de Seu fechar nerd. aqui o vídeo, deixar aqui o nosso tributo ao magnífico Douglas Adams, Sempre. criador do universo de Guia do Mochileiro das Galáxias, que dá o nome para esse dia importante aí, que é o Dia da Toalha. Se você ainda não leu Guia do Mochileiro das Galáxias, Você tá errado. tá erradíssimo. Ouça o podcast que nós conversamos sobre. Depois que você escutar esse podcast, você vai ter toda a vontade do mundo de ler essa série. Isso aí, vai lá no Obrigado pelos Peixes. Sim. Mai, Da mãe. beijo E, enorme pra pô, você. Falando de. Se falar de Douglas Adams não tem como não falar. E beijo então, né? grande aí pro nosso amigo Thiago Master Carneiro também, que é o nerdão, que é um queridaço nosso Sim. lá do andartolo.com. Visitem Sim. lá esse site. Deu de presente pra gente, muito legal. Galera, então a gente se vê no próximo Pós-Caverna. Valeu? Sim, E não se esqueça, nada de pânico. Sim, não entre em pânico e não esqueça sua toalha. E não seja cuzão. E não seja.